Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Síndrome de West. Só que antes de falar um pouquinho sobre a Síndrome de West, eu queria deixar bem claro aqui que eu não sou médica. O meu relato aqui é baseado na minha experiência como mãe da Laura. Para tratamento, indicação de medicação ou mais informações, eu sugiro que você procure um neurologista ou um neuropediatra, ou então, e também, para informações, a leitura de artigos científicos, ok? Para a gente falar sobre Síndrome de West, a gente tem que falar um pouquinho primeiro de crises convulsivas e também sobre epilepsia. A epilepsia é uma doença que pode ter como um dos sintomas as crises convulsivas. Eu não sabia, antes de conviver no contexto aí da Laura, eu não sabia que existiam vários tipos de crise convulsiva. Para mim, o único tipo de crise convulsiva que vinha à minha memória, à minha cabeça, é denominada tônico-clônica, que são as crises que as pessoas elas têm contrações involuntárias, perdem a consciência, ficam se debatendo, muitas babam, mordem a língua, têm a necessidade de proteger a cabeça. Então, para mim era só esse tipo de crise convulsiva que existia. E muitas pessoas continuam, acreditando que é só esse tipo de crise. Mas aqui eu venho aqui hoje para dizer que a maneira que uma crise convulsiva se manifesta é muito grande, tem várias maneiras aí. Por exemplo, crise de ausência, tem as crises chamadas crises mioclônicas, espasmos infantis, até mesmo uma crise de riso, dependendo do contexto, ela pode ser sim uma crise convulsiva. Então, existem diversos tipos aí. No caso da Laura, ela tinha espasmos infantis, que eram sustinhos, Ela abria os bracinhos como se estivesse levando um susto. Só que ela tinha um monte, assim, seguidos. E às vezes ela esticava as pernas, revirava o olhinho também, algumas vezes, mas nem sempre. Então, esse era o padrão de crise que Laura tinha. E no caso, aqui a Síndrome de West, ela é um tipo de epilepsia altamente agressivo para o cérebro da criança que está em desenvolvimento. A Síndrome de West ela é caracterizada por uma tríade, são 3 coisas: atraso no desenvolvimento infantil, os espasmos infantis e a ipsarritmia. Então, a ipsarritmia ela é detectada no eletroencefalograma, é um padrão que aparece no eletroencefalograma. A Laura ela tinha cerca de 500 espasmos por dia, aí é muita coisa, tá? E além disso, existem 2 tipos de Síndrome de West. Existe o que a gente chama de o tipo criptogênico. O tipo criptogênico é quando a criança ela está desenvolvendo normalmente e aí do nada ela começa a perder habilidades motoras, habilidades que ela ganhou aí, E ela começa também a ter os espasmos infantis. Aí esse comportamento estranho leva os pais a procurar um médico e o médico ele faz então o diagnóstico através do eletroencefalograma, mas esses 2 sintomas que foram detectados pelos pais. Se aparecer a ipsarritmia aí no eletro, então vem a Síndrome de West. E o outro caso é o que a gente chama de sintomático, que ele vem por causa de uma causa, algum problema neurológico que pode ser identificado por uma tomografia, por uma ressonância magnética. No caso da Laura, ela tem diversas lesões cerebrais. Então, foi por causa disso que surgiu a Síndrome de West, no caso dela. A literatura, ela nos mostra aí, que os casos que são chamados de criptogênicos, eles respondem melhores aos tratamentos do que os casos sintomáticos. A Laura, ela fez diversos tratamentos com medicações,
não obtivemos muitos resultados no início com as medicações. Depois ela começou um tratamento bem intensivo com corticoide. E na época que ela começou, eu já falei aqui, ela tinha 500 espasmos por dia. E nós conseguimos reduzir aí com esse tratamento para cerca de 30 espasmos por dia. Então foi uma melhora significativa, mas ela ainda continuou tendo os espasmos, né? E esses espasmos, eles são muito agressivos para o cérebro. Cada espasmo é uma crise convulsiva. Então ela começou... então nós ficamos aí com esses 30 espasmos. E depois nós iniciamos um tratamento chamado dieta cetogênica. E com esse tratamento nós conseguimos, então, eliminar o restante das crises dela. Eu ressalto aqui que cada criança responde de uma maneira diferente a um tratamento. Tem criança que consegue o controle só com os medicamentos aí de primeira linha, segunda linha. Elas já conseguem o controle, né? Tem crianças que não respondem, tem crianças que melhoram, mas continuam tendo crise. Cada caso é um caso, não dá para criar uma receita de bolo para o tratamento de epilepsia. Outra coisa também que é importante ser falada é o tratamento precoce. Como eu falei, as crises, elas são altamente agressivas para o cérebro da criança. Então, quanto mais rápido se trata e cessam essas crises, melhor perspectiva de desenvolvimento tem essa criança. A Laura, com a dieta cetogênica, ela conseguiu cessar as crises depois de 1 ano de dieta, zerou as crises, o eletro dela limpou a hiperarritmia, então hoje ela tem um eletro muito bom, não é um eletro 100%, mas é um eletro muito bom. Ela hoje tem um diagnóstico de epilepsia refratária, ela faz controle com alguns medicamentos, ela não tem crise aparente mais. Por que eu falo crise aparente? Porque tem diversos comportamentos que podem ser considerados crise. Então, quando ela tem algum comportamento estranho, eu segui a recomendação do meu neuropediatra. Ele me disse o seguinte: quando ela tiver um comportamento estranho e você pensar que é crise, tenta interromper aquele padrão. Se você conseguir interromper aquele padrão e ela te der atenção, né, tiver consciente, te der atenção e você interromper aquele padrão, então não é uma crise convulsiva. Então, por causa desse parâmetro, né, eu falo que ela não tem crises aparentes aí. Sempre que ela, às vezes ela tem algum comportamento que às vezes eu fico pensando, será que é crise? Será que não é? Aí eu vou lá e mudo a posição, chamo ela, brinco com ela. Se ela responde a isso aí, então não é crise, tá? Então hoje é a situação da Laura hoje, né? Ela não tem mais a síndrome de West, graças a Deus, houve a remissão, né? Conseguimos isso aí, mesmo ela sendo sintomática, né? Com uma dificuldade maior de resposta ao tratamento. A importância do tratamento precoce na vida dela, né? Eu acredito que fez total diferença. E hoje nós lidamos aí com a paralisia cerebral. Ela não tem mais os espasmos, ela não tem mais a hiperarritmia, mas ela tem atraso no desenvolvimento, porque ela tem a paralisia cerebral, tá? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero, né, que vocês tenham gostado do conteúdo. Se alguém se identificou, deixa aí seu comentário pra gente, é importante, tá? E compartilhe com famílias que possam estar passando ou ter passado por isso. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus.